Boa tarde, hoje estou aqui com o Josiel. Josiel vai contar a sua trajetória empreendedora aí com a Max Distribuidora. Ele tem mais algumas outras empresas, ele vai explicar aqui pra gente como que foi, né? Uma pessoa que começou lá com a família no começo, isso, né, Josiel? Isso. E tá vindo aí com muito sucesso, com um faturamento bem alto. Daqui a pouco a gente vai contar pra vocês. E se apresente, por favor, Josiel. Bom, boa tarde, Marissa. Meu nome é Josiel, eu sou proprietário da empresa Max Distribuidora e da empresa Valplastic Indústria de Embalagens, né? Eu costumo dizer que o meu negócio começou quando eu tinha 9 anos, na verdade, porque desde muito pequeno eu tive essa veia empreendedora dentro de mim, né? Eu queria vender alguma coisa, eu queria... como a gente vem de uma família humilde, uma família que não tinha condições financeiras, e para você ter alguma coisa diferente, você tinha que inventar algo, né? Então, desde com 9 anos, já comecei a vender meia, vender vela, vender o que tinha, o que eu conseguia vender. Mas seus pais compravam, assim, pra você Nada, quem vender? comprava era eu mesmo. Você ia na loja e comprava ali Na o preço? loja comprava, pegava meia para vender, pegava sorvete, picolé, o que tinha, eu dava um jeito. Não tinha vergonha. Não tinha vergonha. Não, o negócio era ganhar o meu dinheiro, né? Eu precisava ganhar meu dinheiro, precisava comprar minhas coisas. Então, eu costumo dizer que a minha empresa, na verdade, começou quando eu tinha 9 anos. Mas aí, quando eu tinha entre 13 e 14 anos, eu conheci um senhor que fabricava produtos de limpeza no fundo da casa dele mesmo, assim, bem artesanal, né? E eu comecei a trabalhar com ele, com 13 anos, 12 para 13 anos, a vender esses produtos na rua, né? E eu obtive um sucesso, porque no começo ele saía comigo para vender, mas logo num curto espaço de tempo ele começou a ficar doente, então ele só fabricava o produto e eu que vendia, recebia. Isso com 12 anos. Com 12, 13 anos. Aí eu comecei a fazer isso, tive um sucesso grande, só que esse senhor ele acabou ficando doente e faleceu. E nesse período eu fui trabalhar. Você vê, com 14 anos eu tive o meu primeiro e único emprego com registro na carteira, né? Fui trabalhar num aviário, fiquei 10 meses lá. E aí eu falei, não, eu não posso ficar trabalhando aqui, tô ganhando só isso, era muito pouco. E eu falei, não, vou fazer um negócio, vou voltar a vender produto de limpeza, né? Só que aí tinha um problema, eu não sabia fabricar, porque esse senhor não me ensinou a fabricar. Só ensinou a vender. Ele só ensinou, só me mostrava para vender, mas ele não queria que eu fabricasse, porque ele me achava muito esperto, achava que eu ia passar a perna nele. Aí eu fui atrás para aprender a fabricar, isso com 14 anos. E com 15 anos eu lembro que eu comecei mesmo, efetivamente. Mas como assim, José? Como que você foi aprender a fabricar com 14 anos? Você foi buscar o quê? Foi em alguma empresa? Eu fui num pessoal que vendia os produtos, as matérias-primas, e fui perguntando, e fui fuçando mesmo. Eu sempre fui muito fução, né? Muito curioso, a verdade é essa. Aí eu fui atrás, não tinha internet, não tinha nada disso, né, que a gente tem hoje, né? Aí eu fui atrás. No começo fiz algumas coisas erradas, né? Os produtos não deu muito certo, teve que jogar fora, teve que... Mas isso você fazia no quintal de casa? Fazia atrás da minha casa, no beiral da minha casa. A empresa começou lá no beiral. Eu comprei uns tambores, né, para fabricar. E aí eu comprei uma bicicleta de carga também. Veja só, na época, eu tinha 15 anos, se eu tivesse 50 quilos era muito. Então eu andava com aquela bicicleta para baixo para cima, uma bicicleta pesada. E eu comecei ali, né? A minha mãe começou me ajudando, porque minha mãe ficava em casa. O meu pai trabalhava numa empresa transportadora. Tenho um irmão que na época tinha 9 anos apenas, 10 anos ele tinha. Então eu comecei a trabalhar, comecei a fabricar os produtos. E começou a dar certo. E esses clientes eles gostavam de mim, porque eu era, né, pequenininho ali, era engraçadinho, e vendia, atendia, trabalhava sábado, domingo, não tinha... Traz um produto aqui e levava. Levava o produto, vendia, fazia um produto bom, começamos a pesquisar, aí começamos a melhorar. Com 16 anos eu contratei um químico para me ajudar, porque aí o negócio já começou a crescer, né? Eu lembro com
15 para 16 anos, eu tinha a bicicleta, e logo, como o negócio começou a crescer, eu comprei uma Kombi e uma Saveiro. Com quantos anos? Com 15 anos, 16 anos. Eu não tinha carteira, não tinha nada. O negócio tava prosperando. Tava prosperando, e eu tava... Nisso o negócio começou a aumentar. O meu pai trabalhava comigo na parte da tarde, na parte da manhã, porque na parte da tarde ele trabalhava numa transportadora, né? E até à noite. Então de manhã ele ajudava a fazer as entregas, atender os clientes. A minha mãe ajudava fabricando o produto. Não, pensa, você com 15 anos, a tua família inteira ajudando no projeto. Exatamente. Eles colocaram... Eles acreditaram em você. Só pra você ter uma ideia, a gente morava numa casa que ela tinha uns 90 metros quadrados. Como o negócio começou a crescer, nessa época eu já tinha 3 funcionários trabalhando lá comigo, ajudando a entregar e tal. Fora os da minha família, né? Como o negócio começou a crescer, começou a prosperar, o meu pai já saiu da transportadora, foi trabalhar só na empresa. A gente se mudou de casa, né? A gente foi para morar numa casa menor, pequena, e transformou a nossa casa num depósito, num escritório, numa empresa. Aí nós construímos um famoso puxadinho nos fundos do terreno para ajudar também. Essa foi a nossa história de começo. Tem muita gente que conhece, a gente sabe que tudo que eu tô falando não é nada inventado. Mas esses produtos, tipo esses produtos que vendem esses produtos assim, que você vende, exatamente, exatamente, garrafa de PET em galão. Só que assim, eu sempre procurei fazer um produto mais apresentável. Então, por exemplo, na época, para você ter uma ideia, o pessoal vendia 5 litros de água sanitária por R$1. E a minha custava R$2,50. Ou seja, mais que o dobro. Só que o pessoal comprava a minha, porque era um produto de qualidade. Eu mandei fazer alguns rótulos, as embalagens eu esterilizava, fazia um processo bem diferenciado, né? Uhum. Os produtos eram testados, não eram qualquer produto, né? Aí a gente conseguiu agregar uma clientela muito boa. Para você ter uma ideia, em 1998, mais ou menos, com 15 anos, então eu já tinha 2 carros que eu comprei com 16 anos. Eu ganhava, na época, em torno de R$2.500 por mês livre. Hoje em dia daria o quê, mais ou menos? Eu acredito que uns 20 mil, mais ou menos, 25. No mínimo. O salário na época mínimo era, acho que R$100. Então, aí dá pra ter uma ideia. R$100 era em 2001, quando minha mãe se aposentou. Então era menos aí. Eu ganhava R$2.500 por mês. 2.000, era nessa faixa, 2.000, só vendendo produto de limpeza. Meu Deus. E claro, todos o meu lucro que eu tinha, eu reinvestia no negócio, né? Então, você continuou estudando? E eu estudava à noite ainda. Pense. Eu vivia que nem um zumbi, né? Aí eu estudava à noite, chegava 11 horas da noite do colégio, no outro dia, 6 horas da manhã, eu estava trabalhando, 6:30. Era assim, a minha vida era trabalhar e correr atrás. Mas o que você tinha na cabeça naquele momento, assim? O que você pensava nessa idade tão jovem? Você queria ficar rico? O que te movia? Eu queria ganhar dinheiro. Queria ficar rico. A coisa que eu queria. Eu não queria ter a vida que a gente tinha, uma vida de privações, de muita dificuldade. Nunca faltou nada, mas a gente não tinha... Poder de escolha? Não tinha como escolher nada, né? Era o básico. Era o básico ali, como disse, nunca faltou nada, nunca passei fome. Meu pai sempre teve a nossa casa própria, um carrinho ali, um fusquinha e tal, mas era isso e né, ninguém podia nem ficar doente, vamos dizer assim. Mas era isso, era a vontade de crescer, de empreender, de ganhar dinheiro, né? De ser diferente. A ambição, né? A ambição. Então, disso aí a gente começou e a ideia, num princípio, era sim montar uma indústria, uma fábrica de produto químico. Mas nessa época era muito difícil. Em 98, aí, quando a gente registrou a primeira empresa, era muito difícil. Se hoje é difícil, lá era muito mais. Os custos eram muito altos. Não tinha informação, internet. Não tinha informação, não tinha internet. Só para você ter um exemplo, né? Hoje, para você registrar uma empresa na Anvisa, se você seguir os passos certinho, em 6 meses você consegue fazer. Pela internet, tudo você tem hoje facilidade.
Já naquela época era 4 a 5 anos para você registrar uma empresa. E o Nossa. custo era muito grande, muito alto, né? Tinha publicação diária oficial, uma série de coisas. Mais químico e uma burocracia muito grande. Então a gente, nesse período que eu trabalhava fabricando os produtos e vendendo, daí nós começamos a atender alguns clientes institucionais, escolas começaram a nos pedir os produtos, indústrias, empresas, restaurantes, bares, então a gente começou a migrar. Então, depois de um tempo, eu deixei o meu pai e mais um funcionário atendendo os consumidor final, o porta em porta, né? Sim. E eu fui atender esse tipo de cliente, que Você era... foi como se fosse um comercial, assim? Isso. Um representante da marca passando nos lugares. Aí eu comecei a trabalhar, eu sempre fui muito comercial, meu negócio é vender. Aí eu fui atender esse tipo de cliente de indústria, clientes de escolas, nós começamos a atender muita escola. Aí nós vimos uma oportunidade, em 98 nós abrimos realmente, antes a gente não tinha uma empresa registrada, então em 98 nós abrimos a nossa primeira CNPJ, por isso que esse ano a gente faz 25 anos, mas na verdade a história da empresa tem um pouco mais de tempo, né? Mais registrado mesmo oficialmente 25 anos. Aí eu comecei a ver, né, oportunidades. Então a gente começou a participar, constituir uma empresa, a ideia era montar uma indústria, mas com toda a dificuldade que tinha, eu comecei a comprar produtos para revender. Então eu tinha lá, fabricava uma água sanitária, um desinfetante, um detergente, então eu comprava produtos de 500 ml, comprava cera, comprava vassouras, rodo, produtos descartáveis, papéis, toalha. Então eu comecei a agregar produtos, sacos para lixo, comecei a agregar outros produtos. Né? E eu vi que era muito mais fácil comprar e revender, né, do que fabricar. Fabricar é muito mais difícil. Melhor ser distribuidor do que fabricante. Muito melhor ser distribuidor, né? Aí, o que acontece? Eu comecei a ver esses mercados, comecei a participar também de licitações públicas, né? Comecei a ver esse mercado de licitações públicas numa época em que era bem complicado, porque na época, em 98, você não tinha ainda a lei de improbidade administrativa. Por exemplo, eu entrei... Olha o que acontece, né? Quando o empreendedor ele não tem muito conhecimento. Eu entrei numa licitação do Estado, isso em 99. E era uma licitação para fornecer papel higiênico. Mas eu não tinha a mínima noção de volume, disso, de nada, né? Então, eu ganhei uma licitação para fornecer 6 carretas de papel higiênico na época. E eu não tinha condição de comprar essas 6 carretas de papel higiênico, fornecer e crédito. Da onde que eu ia conseguir esse dinheiro, né? Aí falei com um amigo, com um representante, ele abriu as portas de uma indústria pra gente e a gente conseguiu comprar esse material e entregar pro Estado. Só que de 99 para 2000 houve a mudança de governo. Se eu não me engano era o Jaime Lerner, que era o governador, e entrou o Requião. Quando o Requião entrou, ele decretou uma moratória de 3 meses, né? Então nós entregamos ali no final de ano lá, setembro, outubro, esperando receber em novembro para pagar o fornecedor, né? Cadê o dinheiro? Ele entrou e bloqueou tudo. Quem diz que recebe? Então, assim, já foi a primeira dificuldade. Momento de desespero. Momento de desespero total. E um dinheiro alto, nós não tínhamos como cobrir, né? Aí conversei com o fornecedor, peguei um carro, fui até a indústria, falar com o dono da indústria, né? Explicar a situação. A gente foi juntando toda a documentação, o que eles precisavam, né? Então não tinha essa questão. Hoje você vende para um órgão público, muito difícil você não receber, né? Pode atrasar alguma coisa, mas é muito difícil. Geralmente te pagam até com antecedência, porque a lei mudou, né? Tem muita mais informação. Até um mercado que se muita gente não explora, eu digo que procure explorar, porque é um mercado bom, tem volume, tem demanda, então tem as coisas erradas, mas também tem muita coisa boa nesse mercado. Licitação. Muita coisa boa. Você trabalha com licitação hoje ainda? Trabalhamos com licitação também. Trabalhamos sim. Nós temos um departamento da empresa só de licitações. Aí a gente acabou, né? Fomos receber esse dinheiro 6 meses depois. Ou seja, no ano 2000. Pagamos o fornecedor ficou nosso, né, parceiro ali e tal. E aí começamos também a pegar como funciona, né, as coisas, né? Mas quando você tá no começo, você dá tiros assim que você nem
nem Você pensa, só né? tem coragem, né? Você não Entra tem com a cara e a conhecimento. coragem, E exatamente. se não fosse também essa coragem, você não começa nunca. Muitas coisas que a gente fez no passado jamais faria hoje, né? Porque Exatamente. hoje já não Depois tem que essa ganha o coragem. conhecimento. Aí a gente começou o negócio e o negócio começou a melhorar, começou a crescer. Nós estávamos lá na nossa casa, aí a gente já viu a necessidade de pegar um barracão. Nós alugamos um galpão, fomos para um outro galpão. E foi crescendo, foi melhorando, fomos contratando funcionários. Muitos erros, sabe? Porque a gente não tinha uma cultura empresarial. A família não tinha essa cultura. Começou comigo ali, né? Então, a gente cometeu muitos e muitos e muitos erros, assim, coisas que hoje eu penso, nossa, que absurdo, né? Como que sobrevivi a isso, né? Mas aí as oportunidades vão aparecendo. Em 2000, a gente já tinha uma demanda, já tinha um know-how de trabalho. Surge a oportunidade. A gente tinha um produto que a gente vendia muito, que era papel toalha e papel higiênico institucional. Esses rolos grandes e tal. Sim. Aí surge uma oportunidade de começar a converter esse produto. O que é converter? Comprar as bobinas das fábricas, com conhecimento que eu fui adquirindo, comprar as bobinas das fábricas e comprar máquinas que cortam esses papéis, né? Há um volume muito grande desses produtos, tanto para órgãos públicos quanto para consumidores de geral, de todos os portes. Todo mundo usa papel higiênico, Sim. todo mundo usa Toda papel, empresa toda precisa, empresa né? precisa, guardanapo, né? E a gente viu uma oportunidade, né? Fomos atrás de máquinas, comprei a primeira máquina, aí comecei a montar uma outra empresa, uma empresa para converter papel, em 2000. E foi indo, essa empresa cresceu. Mas o que era? Por exemplo, essa empresa de converter papel era um barracão Separado, era uma só para fazer esses cortes. Exatamente, uma empresa separada, um CNPJ separado, funcionários separados, nós comprávamos a bobina de papel de fornecedores e fazia o acabamento, no caso, o corte do papel toalha, do papel higiênico, né? Embalava e vendia para outros distribuidores, vendia para órgãos públicos e diversos tipos de clientes finais, e começou a dar super certo. A empresa cresceu bastante. Nesse período, aí em 2002, houve uma outra necessidade. Nós vendíamos muito embalagem de saco plástico para lixo. E havia uma dificuldade grande no mercado de empresas que nos atendessem com a quantidade de produto que a gente precisava, a qualidade, tempo de produção. Aí surgiu uma outra oportunidade da gente começar a fabricar saco para lixo. Eu abri uma outra empresa, um outro CNPJ. Terceira empresa. Chamado Valplastic, para começar a fabricar os sacos para lixo. Inicialmente sacos para lixo. E foi indo, eu tinha um terreno na época, dei o terreno numa máquina, tinha um carro, dei numa outra, né? Comprei umas máquinas lá, sucateada, mas não sabia, né? Mas eu fui começar. Começou, né, ali e tal, e foi embora. E essas duas empresas, elas vendiam para terceiros e vendia também o produto para a distribuidora revender para os órgãos públicos, para os clientes, né? Só que aí entra diversas situações. Por quê? Porque as empresas começam a tomar tamanho, você não tem gente qualificada para poder... Cresce mais rápido do que você consegue acompanhar. Cresce mais rápido, você coloca, às vezes, pessoas... que você também não tem a qualificação para contratar essas pessoas, coloca pessoas erradas e o negócio, né? O que acontece? Chega em 2006, mais ou menos, 2007, eu tive uma proposta, as três empresas estavam bem estabelecidas, bem estruturadas, não tinham dívidas, assim. Em 2006 eu recebi uma proposta de um sócio entrar na fábrica de papel para a gente aumentar ela, a gente triplicar ela de tamanho, né? Só na de papel. Só na de papel. E eu fico meio assim e aceito. Acabo aceitando. Nós importamos uma máquina de Taiwan, uma máquina importada que não tinha aqui no Paraná. No sul aqui acho que tinham duas só em Blumenau. Aí nós importamos ela, a mesma máquina que na época a Kimberly, a Klabin Kimberly usa, as empresas grandes tinham, nós importamos essa máquina. Aí, isso em 2007. Em 2008, aí eu fiquei cuidando só da fábrica de embalagens e da fábrica de papel. Deixei a distribuidora para o meu irmão, que já estava mais crescido, para minha mãe, meu pai e para o pessoal administrar. Separei todos os negócios, né?
E aí a empresa de papel estava indo bem e tal. Em 2008 nós tínhamos 2 unidades. Nós tínhamos uma unidade em São José dos Pinhais e uma unidade em Curitiba. E a unidade de São José dos Pinhais, quem cuidava de toda a produção eram os filhos do meu sócio lá. Houve um problema, houve um incêndio lá. E a gente acabou perdendo um barracão. Na época tinha 4.000 metros, com muito papel. Tinha mais de 800 toneladas de papel. E graças a Deus não houve nenhuma vítima, né? Mas nós perdemos todo o nosso equipamento que estava lá, perdemos estoque. Eu sei que uma dívida na época, em 2007, ali, 2008, de mais de 3 milhões. Mais de 3 Não milhões. tinha seguro? Não tinha seguro, era um barracão mais antigo. Então, coisas erradas que você acaba fazendo, né? Que é crescer demais, que você acaba entrando nessas situações. E aí em 2008, 2009, eu entro trabalho mais um ano na unidade de Curitiba, tentando, né, fazer com que a empresa... Mas ficou muito inviável, nós tínhamos, na época, mais de 120 funcionários, só nas fábricas. Nossa. Tivemos que demitir muita gente e tal. E, graças a Deus, um ano depois eu parei, eu tava num processo de depressão muito grande e tal, trabalhando demais. Eu parei e falei, não, vamos fechar essa empresa, vamos dar um jeito, senão não vou conseguir trabalhar. E o que acontece? Nesse período, eu deixei a fábrica de embalagem meio que, né, por conta. Com a família ali. Não, com um gerente cuidando. Ah, tá. E só. E não tava de olho, porque ela, muito, né, não tava cuidando dela. Quando eu fui ver, ela tava quebrada e a fábrica de papel também, porque tava numa situação muito complicada. Então, eu tive que parar, dar 5 passos para trás, não foi nenhum, dar 5 passos para trás, fechar essa empresa de papel, conseguir ainda um recurso para pagar os funcionários, pelo menos, né? Deixar os funcionários em dia. Graças a Deus, tivemos muito poucas ações trabalhistas na época, pelo tamanho do problema, né? Uhum. Muito poucas. E você falou ali que você teve depressão. Uhum. Sua depressão veio por conta das empresas? Olha, a minha depressão veio por conta da minha falta de preparo para lidar com as situações. Psicológico. Eu nem digo que é por conta das empresas. Foi, claro, um burnout, né? Um excesso de trabalho, que na época eu nem sabia que era isso, né? Eu trabalhava demais, trabalhava 14, 16 horas por dia. Então, eu só tinha tempo de trabalhar. Trabalhar. Então, e aí muitos problemas, né? Isso vai acumulando, problema financeiro, começa a chegar numa... A gente nós que somos pessoas corretas, que gostamos das coisas da melhor maneira, tudo certinho, tem gente que acontece, o negócio tá nem aí, né? Mas com a gente ficar devendo R$1 já... Então, fiquei numa situação bem complicada. E ficou muito em cima de mim, né? Então, assim, o bom de você ser um empreendedor, um idealista e um visionário é que muitas vezes você vai fazer o teu negócio crescer, você vai dar a cara ali, vai fazer. Mas quando o negócio também dá errado, vem tudo pra cima de você, né? E eu era uma pessoa assim muito... Eu sou ainda, mas eu era muito centralizador na época. Demais, né? Então, não tinha essa noção de delegar, de ter equipe. Então, tudo era comigo. Então, é uma situação muito complicada, né? Imagina, 3 empresas... Pense. não delegar. No problema. Aí, isso foi me trazendo esses problemas de saúde e eu optei por fechar essa empresa. Foi a melhor coisa que eu fiz. Fechei a empresa. Sobrou algumas máquinas, né? Que nesse galpão eu consegui vender algumas máquinas na época. Assim, essa máquina que eu trouxe, que eu importei, eu consegui fazer uma venda dela muito boa para uma empresa que me pagou à vista. Isso eu consegui um capital para quitar algumas dívidas também e recomeçar o meu negócio. Mas você ficou com uma dívida aí de quanto, quando você faliu essas 2 empresas aí? Uns 3 milhões. Das 2 juntas? Uns 3 milhões. Entre 3 e 4 milhões. Aí eu voltei, sentei, né, parei. Aí eu volto para a distribuidora, isso em 2010. Eu volto para a distribuidora. Eu chego na distribuidora também, ela tá numa situação não muito boa financeiramente. Porque aí pegou tudo. Pegou a situação, pegou a crise de 2008, né, que tivemos, né, a crise mundial. Juntou muita coisa. Crédito alto. Eu parei, sentei e falei, não, eu não quero isso aqui. Não foi isso que eu idealizei na empresa. Eu vou dar um passo para trás e vou me organizar e vou fazer essa empresa dar certo. Vai ter que dar certo aqui, de qualquer jeito. Eu vou buscar onde eu tô errando, conhecimento. E fui trocando o pessoal, fui descobrindo muita coisa errada na empresa. Aí comecei a trocar pessoal, comecei a cuidar mais na contratação.
fazer um processo de contratação diferenciado, comecei a estruturar bem os departamentos da empresa, a contratar gerentes, né? Comecei a ver os clientes, estudar o meu nicho de produto, ver o tipo de produto que eu queria trabalhar, o segmento que eu queria atender. E aí eu fui pra cima mesmo. Fui ver a lucratividade, sabe? Os pontinhos. Detalhe por detalhe, sabe? Não é ficar... buscando desculpa. E só trabalhar... nós temos que vender. Não, peraí, nós temos que vender. Mas nós temos que vender de que jeito? Com margem, com lucratividade, com qualidade. Não é vender, só vender, né? Inadimplência, fui ver inadimplência. E nisso eu consegui estruturar a indústria de embalagem. Aí o que eu fiz na parte de papel? Eu tinha muitos bons funcionários também. E sobrou algumas máquinas. Eu peguei essas máquinas e eles abriram empresas e eu terceirizei minha produção. Deixei máquinas para eles trabalhar e eles começaram a trabalhar produzindo para mim. Então, o que acontece? Eu resolvi um problema, que era o meu custo fixo de uma fábrica grande. Coloquei a parte de produção com eles, tava muito complicado, gente para cuidar da parte de produção, deixei a produção com eles, então eu estabeleci um custo fixo por cada unidade de produto, ou seja, se eu vender 1.000 unidades ou 1 milhão de unidades, meu custo fixo por unidade é o mesmo, né? Aí eu não tenho final do ano 13º, não tenho férias, eu tenho um custo fixo ali. Eles automaticamente ganham mais porque eles produzem, porque aí eles vão cuidar muito mais, cuidar do equipamento, cuidar... Tem menos custo também, né? Na empresa menor. Exatamente, e eles começaram a trabalhar dessa forma, e foi o que deu certo. O que eu me foquei? Foquei em vender. Falei, eu não vou ficar em vender. Eu peguei um advogado na época muito bom, que me ajudou nas minhas dívidas também, ele segurou tudo que deu para segurar ali, e falou, você tem que estar com a cabeça... Fiz um tratamento de saúde também, você tem que estar com a cabeça boa para você vender e girar dinheiro. Senão você não vai sair do buraco. Meio que você fez assim, vamos ver o que eu sou bom, que eu sou melhor, né, de todas as áreas. Sou bom em vender. Exato. Então vou vender e o resto eu terceirizo. E aí eu consegui, né, com muito custo, porque eu falo para você, a gente crescer não é tão difícil, mas você crescer saudável e estabelecer um patamar e manter esse crescimento é o mais difícil. Crescer, você vai abrindo, não tem dinheiro, pega o financiamento. Não calcula juros, não calcula lucro. Mas a que custo, né, esse financiamento? Então, eu acho que o empreendedor ele tem que ser arrojado, mas também ele tem que saber medir os riscos, né? E uma coisa que eu não medi era risco. E de onde que veio medir o risco, assim? Onde você foi aprendendo para ver? Taxa de lucro e tal? Você fez algum curso de desenvolvimento? O que você fez? Em 2010 eu me formei em administração, né? Em administração comércio exterior. Aí eu comecei a aplicar os fundamentos da minha formação. Eu fui atrás de alguns cursos do Sebrae também para me qualificar. E comecei a fazer cursos voltados na área administrativa e entender o meu negócio, sabe? Entender e não querer crescer a qualquer custo. Pensar, planejar... Mais estruturar. Estruturar, assim. Exatamente, estruturar. Por quê? Porque eu cresci muito rápido, né? Então, esse crescimento rápido, desordenado... É bom num ponto, mas se você não cuida como aconteceu comigo, você pode ir para um buraco sem fundo. Eu ainda, graças a Deus e a minha resiliência que eu tenho, consegui ainda dar a volta por cima, mas muita gente não consegue, né? Eu lembro que fui numa audiência trabalhista na época com um advogado, aí eu tava muito desanimado, né? Porque eu tive alguns problemas também. Aí ele falou para mim, olha, mas você ainda é novo, né? Você, na época eu estava com 30 anos, 30 e poucos anos. Você ainda tem como dar a volta por cima. E semana passada, eu atendi um cliente que perdeu tudo com 70 e poucos anos. Então, ele falou assim pra mim, né? Eu falei, então tem que... Quando eu comecei a empreender, eu comecei bem jovem também, eu tinha 22 anos. E daí eu pensei assim, eu tenho que fazer tudo agora, eu tenho que ser arrojada agora, porque se der errado, eu vou quebrar muito cedo. Então dá tempo de eu recuperar, né? Meu irmão é empresário também, ele dizia assim, depois dos 30 tudo muda. Você vai perdendo o foco, a vontade, o desânimo. E daí veio aquilo na minha cabeça do tipo assim, faça tudo agora, porque se der errado vai dar tempo de você começar de novo com 30.
Então, exatamente isso que eu pensava também. Você imagina, você chegar em 70 anos, nossa, putz, quebrei, não tenho mais nada, não tenho aposentadoria, vou ter que começar de novo. Pensa no gás que a pessoa tem que dar, né? É muito difícil. É difícil. E assim, a gente está num país, não vamos reclamar, né, do país, porque nós que somos empreendedores, nós não podemos ficar olhando. Claro, a gente tem que olhar para o fator externo, mas não podemos usar o fator externo como uma desculpa, né, pro insucesso. Mas nós estamos num país que é muito difícil empreender, né? A gente sabe que as dificuldades para o empreendedor, as dificuldades para o empresário, elas são muito grandes, né? Sim, burocrático. É muito burocrático. Tudo que você vai fazer, a lei parece que é contra você e tal. Aham. Então, se você vai importar alguma coisa, tem zilhões de normas e tarefas. Se você vai produzir aqui a mesma coisa, então é complicado. Mas, assim, com planejamento, vendo as oportunidades, né? E depois disso, você, igual você falou, você começa a ganhar experiência, vendo as situações, planejando, vendo para onde o mercado está indo, né? E uma coisa que eu não fazia e que eu comecei a fazer a partir de 2010, quando o negócio... Em 2011, eu já consegui, em uns 2 anos depois, 1 ano e meio, eu consegui dar uma boa estabilizada no meu negócio. Consegui, não consegui quitar todas as dívidas, mas consegui colocar todas as dívidas em ordem, né? Consegui equilibrar tanto a fábrica de embalagens quanto a distribuidora. E aí eu falei assim, não, eu vou ficar só com essas 2 empresas. A de embalagem é que você começou fazendo lixo. O saco de sacos lixo. de lixo, exato. Aham. Hoje a gente fabrica diversos outros produtos, a gente fabrica produtos impressos, produtos para alimentos, filme técnico. O saco de lixo é um subproduto nosso que nós temos, com as nossas aparas, nós fabricamos para atender a nossa distribuidora, mas não é o nosso produto principal, porque nós fomos investindo em equipamento. Aí o que acontece? Eu comecei a pensar. Eu tinha 2 situações, ficar só com a distribuidora e vender a fábrica de embalagem, porque eu equilibrei ela, né? Podia vender ela, né? Até pensei, até anunciei, só que tive algumas propostas assim, te dou gato, periquito, papagaio, e aquelas coisas todas. Falei, não, eu quero vender. Se eu for vender, eu quero vender pelo valor que ela vale e tal. Aí eu tinha 2 opções. Ou eu, no caso, vendia a fábrica de embalagens e ficava só com a distribuidora e focava na distribuidora. Como eu não conseguia aquilo que eu queria na fábrica de embalagens, eu falei, então agora eu não tenho opção, ou escolha, eu preciso investir na fábrica. Ela tem que se modernizar, não posso ficar aqui achando que eu vou fabricar saco de lixo pro resto da minha vida e vai dar certo, não vai. Aí eu comecei a investir em equipamento, modernizar, são equipamentos muito caros, extrusoras modernas. Então, assim, hoje a gente tem um equipamento, um parque fabril moderno, todo pago, né? A gente tá todo 100%, sede própria. E a gente investiu nisso, investimos em geração solar, que em 2019 eu comecei a investir em geração solar. Né? Eu falei, investir para ter retorno ou investir só para pagar a conta da energia? O maior custo da fábrica, o segundo, né, fora a folha de pagamento, é a energia. É em torno de 30% do custo de uma indústria de plástico a energia. Caramba. A nossa conta de energia lá da empresa era em torno de R$70 mil. Então, isso é uma empresa pequena, né? Média pequena. O que eu fui fazendo? Eu comecei a investir em energia solar. Comecei a comprar as placas e peguei um engenheiro e nós mesmos fazendo por conta. Então a gente começou, não contratei para a empresa, eu mesmo fiz. Aí comprei as placas solar. E deu certo? Deu certo, fiz o projeto. Em 2019 eu comecei. E não fiz financiamento, não fiz nada, tudo no capital próprio. Peguei, fiz a primeira usina, né? Aí fomos reduzindo. Hoje a gente está conseguindo gerar em torno de 60% a 70% do nosso gasto de energia. Já. É um valor que você consegue, depois de 4 anos aí, 3 anos e meio, que é o nosso payback desse tipo de investimento, você consegue colocar esse valor no bolso, né? E outra, você tem uma carta na manga para você brigar. Por exemplo, agora, vamos ter o governo está falando em voltar a bandeira amarela agora, no próximo mês, né? Eu acho que voltou. Você já até voltou, né? Tem uma amiga que tem. Acho que voltou. A bandeira amarela, ela já vai te encarecer para uma indústria em torno de 10% a 15%. É muita coisa, então, né, para a indústria. Como a gente está gerando, tudo que a gente gera e injeta e usa, não entra a bandeira amarela. Então, o impacto para nós dessa variação da energia é muito menor. Então, frente aos nossos concorrentes, a gente já tem um impacto menor.
Com Então, certeza. a nossa ideia agora, nós vamos até o final do ano, nós queremos chegar a 90%, né, da fábrica. 100% a gente não consegue, porque a gente tem um consumo da noite, a gente trabalha à noite também. Então, à noite ainda a gente não consegue... Mas não fica guardado Não, durante o dia? não. É o sistema que hoje você trabalha na energia solar, é um grid, né? Como que funciona? Você produz a energia, automaticamente você vai produzindo e consumindo. Por exemplo, quando você para na hora, supomos que paramos na hora do almoço. Aí essa energia que é produzida na hora do almoço, ela vai para a rede da Copel e depois ela volta em crédito para a gente. Entendi. Entendeu? Então ela não é arquivada. Já tem baterias, né, que o pessoal da área rural usa, só que ainda é muito caro e não é viável ainda para você colocar, para você produzir a energia, você mesmo armazenar e você mesmo utilizar quando você quer. Mas eu acredito que nos próximos 2 ou 3 anos, conversando com o pessoal da área, essas baterias vão ficar, principalmente por questão do carro elétrico, ela vai ficar mais acessível. Então, a nossa ideia para frente é criar um banco de baterias para trabalhar à noite também com a nossa energia, né? Sim. Então, aos poucos a gente vai chegar lá. Mas já estamos bem Bastante adiantados. economia já, né? Já tem bastante economia. E eu falo, invista em energia solar, porque se paga tranquilamente. Eu tenho em casa, onde eu tenho um imóvel tem energia solar. Você coloca um por imóvel? É. Ou só um você consegue distribuir? Não, por exemplo, a gente agora acabou de construir um mall shopping, né? Uhum. E a gente vai lá, já tem as placas instaladas, a gente vai colocar a energia solar por o condomínio, no caso, né? Porque tem os lojistas, daí lá no caso, cada lojista, se quiser, pode colocar também, porque a gente já deixou a estrutura, né? Mas a gente coloca um por imóvel. Mas você pode colocar, por exemplo, posso colocar no meu imóvel, e se eu tenho outro imóvel com o mesmo tipo de titularidade, eu posso produzir mais ali e jogar, né, a produção dali para outro imóvel. Sim. Posso fazer isso também, entendeu? Na casa acho que da minha mãe, tem uma usina lá que a gente colocou que atende a casa dela e a casa do meu irmão. Então é num lugar só. Mas para lá de casa é só de uso vocês. lá. Uhum. Mas para empresas assim que tem um consumo, é bem interessante a energia solar. Pesquisem porque vale super a pena. Ela se paga tranquilamente. Né? Inclusive, amigos meus que, não vou colocar, que tem empresa também de plástico, já estão financiando e colocando, porque vale a pena. Porque até o financiamento paga, né, a parcela. Se paga tranquilamente, porque... E outra, nós nunca vamos estar livres desses aumentos que o governo vai colocar, e essas bandeiras, a questão climática. Com a energia solar é uma forma de você fugir disso, né? De você ter ali algo diferenciado. E hoje ali, Josiel, qual que é a tua empresa que... Qual que é o melhor, assim, pra você, das duas? O que você acha que é melhor em termos de lucro? Olha, sempre a empresa que lucra mais é a distribuidora, né? É uma empresa que você... É mais fácil de você administrar uma distribuidora, porque você, veja só, você tem uma planilha de custos onde você compra o produto, onde você tem as margens de contribuições, os impostos, ali você tem os custos fixos, e você não tem eu chamo de custos invisíveis, né? O que é um custo invisível? Se você tem uma indústria, por mais que você tenha processos bem estabelecidos, você vai fabricar um determinado produto, né? Aí por exemplo, nós fabricamos muito produto impresso, né? Então, você tem um padrão para você seguir, você tem um controle de qualidade. Mas, eventualmente, há um erro humano de uma impressão, de uma cor, de algo nesse sentido. Aquele lote é todo descartado. E o prejuízo fica com quem? Fica com o empresário, com o industrial. É Sim. O custo que tem. Já num produto que você distribui, você compra o produto, chega ali. Se o produto está errado, você devolve para o teu fornecedor e... Coloca a margem é o que você vai ganhar, né? Você tá fabricando um determinado produto... lá e o cara erra uma formulação, um produto é para usar tanto de uma matéria-prima, ele usa mais ou a menos, custos invisíveis, sempre vai ter isso aí numa indústria e é muito difícil de controlar, sem contar que os profissionais para trabalhar numa indústria é muito mais difícil. Hoje a gente tem pessoas que trabalham lá com a gente há mais de 20 anos e a gente está capacitando eles, comprando cursos de treinamento, mas no nosso segmento, que é um segmento plástico flexível, né, você tem poucos treinamentos específicos para isso, sabe? Então, mais você tem um Senai que te dá alguns cursos, né, mas
não muito focado naquilo que a gente faz, mais na área automotiva, outros tipos do ramo, porque o ramo plástico é muito grande. Então, assim, você aprende muito na prática, a verdade é essa. Nós trabalhamos com matérias-primas virgens e matérias-primas recicladas. Então, são dois mundos, assim, totalmente diferentes. Então, você aprende muito na prática, você aprende muito errando. Nesses 20 e poucos anos aí, a gente hoje já tem um know-how, mesmo assim, todo dia você aprende uma coisa nova, né? Sempre tá aprendendo. Então, eu tive que... por mais que eu não goste muito de produção, fui obrigado a aprender tudo sobre produção para mim poder ter as pessoas certas ali e poder saber o que eu vou cobrar, poder saber se realmente está saindo aquilo que é para sair, né? Para não ser passado para trás. É verdade. E quantos funcionários tem aí nas duas? Em cada uma? Hoje nós estamos no total nas duas empresas em torno de 70 funcionários e temos terceirizados também. Hoje a nossa equipe total é em torno de 100 funcionários. Com os terceirizados. É bastante gente aí, né? É bastante gente, exato. E qual que é o faturamento que você tem em cada empresa? Olha, a gente está hoje na indústria faturando em torno de 30 milhões mês, ano, e na distribuidora em torno de 35 milhões ano. É meio parecido ali entre um exatamente, e o outro. Nosso faturamento é bem... E qual que é a margem de lucro de um e para outra? Muda muito? Muda. Na indústria, a gente trabalha hoje com uma média, né, depois de tudo, descontado tudo aí, de 8%. Na indústria? Na indústria. E na distribuidora, uma média de 6,5%. A indústria é um pouco mais lucrativa, né? Só que o risco na indústria é bem maior. Qual o risco, você disse? É aquilo que eu falei, é um risco de produtos aumentam, por exemplo, agora nós estamos falando com dólar, né? Nossa matéria-prima, que é o polietileno, é fornecida aqui no Brasil pela Braskem e os importadores. Então nós temos a Dow, que é um fornecedor que a gente compra, um fornecedor americano, e temos estamos trabalhando muito com material importado. Então, do mês passado para cá, as empresas anunciaram um aumento de 8,5%, assim, em final do mês, né? E aí, Nossa. Se você tem os teus contratos para atender, hoje em dia a gente trabalha com estoque médio para 3 meses, né? Porque a gente tem alguns contratos para atender, então a gente precisa ter a matéria-prima lá, para que numa situação dessa você não tenha que chegar no teu cliente e falar, não posso te atender. Não existe isso, né? Sim. Mas assim, ele muda bastante, sabe? E aí tem o mercado, tem os concorrentes, os aventureiros, tem uma série de situações, né? Eu fico pensando aqui, a margem ela é apertada, né, para trabalhar. Sim. Como que vocês fazem para saber que aquele produto que vocês compraram tá naquele valor antigo, o novo que vai entrar tá com aumento, e daí o que você vendeu não mistura tudo? Porque dá a impressão que vai misturar tudo no estoque ali. Não, a gente faz uma contabilidade, a gente usa o custeio por lote, né? Então, assim, eu tenho tanto de matéria-prima, recebemos por lote, né? Então, a gente sabe que esse lote, para produzir, nós temos determinado custo, nós temos um sistema que faz toda essa operação. Então, a gente sabe, temos os pedidos em carteira. Vamos supor aqui, na indústria de plástico nós fabricamos em torno de 100 toneladas por mês, 100 a 110 toneladas. Então nós temos os pedidos em carteiras. Aquela matéria-prima fica reservada para aqueles pedidos. Então aqueles pedidos que vão sair, porque são pedidos específicos de clientes, né? Então, por exemplo, eu faço uma embalagem lá para sua empresa, lá para a MAP, eu vou fazer uma sacola para você. Então tem um lote lá, eu sei que aquele pedido vai sair com aquele lote e vai sair com aquele custo. Quando o produto vai entrar novo, com um lote novo, automaticamente meu sistema já lança o custo novo, né? Então, você tem que fazer um controle bem rigoroso disso para você... Por isso que eu falo, nós tivemos que investir bastante em sistema, bastante em controles, e ainda estamos investindo para poder saber exatamente para que lado a empresa está indo, para saber se ela está dando lucro ou não, né? Porque parece que é fácil se perder, não, né? É bem fácil se perder, sim, com certeza. Tem que ter um controle bem na ponta da mão ali. Tem que ter um controle, a gente está investindo pesado nisso daí, investindo pesado em organização, processos, né? Uma coisa que a gente, para se tornar competitivo, precisa investir em processos, nas pessoas, os treinamentos, estamos investindo bastante em treinamentos, né, com o nosso pessoal, para que a gente possa
ser competitivo, fazer um produto bom, ter um preço, né, que seja atrativo para o nosso cliente, porque hoje todo mundo busca né, eu tenho um produto bom, tá? Você tem um produto bom, mas o teu preço é bom para essa faixa de produto bom que você está atuando? Porque às vezes você tem um produto muito bom, mas o teu preço é totalmente fora da realidade, né? O teu cliente vai pagar isso pelo teu produto bom, né? Quantas pessoas vão pagar por isso, né? Vai ter volume? Exatamente, vai ter volume, é viável. Principalmente, nós vendemos muitas embalagens para empresa. Nós vendemos muita embalagem para empresa, por exemplo, que fabrica papel. Cara, a embalagem é um custo pequeno dele, se for ver. Porque ele tem o custo maior dele é o papel, a bobina, as outras coisas. Mas é um custo pequeno, mas representa aí 8, 10% do custo dele. Então, qualquer centavo de diferença num volume ele vai te trocar, se você não conseguir fazer a qualidade que ele quer. Então, é bem... Mas assim, é um exercício de estratégia toda hora, tá vendo? Nós fabricamos também muita embalagem para gelo, o pessoal que fabrica gelo, né? A gente faz muita embalagem para gelo. E vocês vendem para e-commerce também? O nosso e-commerce aí tá bem... eu digo sempre, eu falo que a nossa empresa é uma empresa na era ainda analógica nesse sistema. Na distribuidora, assim, nós vendemos no e-commerce bem timidamente, a gente tá engatinhando. Na fábrica, praticamente não. Mas a ideia é começar a... Mercado Livre, Shopee, ainda não? Não Tem vendemos. coisa para crescer ainda, Tem então, muita coisa, Só que assim, a gente está com a produção praticamente tomada. Então, a gente precisa ampliar, tem questão de espaço físico. Hoje nós estamos lá numa área total de 6 mil metros quadrados. As duas empresas, né? Porque aí eu consegui trazer, elas ficam uma do lado da outra. Aí eu construí os galpões. Nós estamos adquirindo um outro terreno que é atrás da nossa empresa para construir mais 2 mil metros. Então, estamos num processo lá para fechar esse imóvel, para construir um outro galpão. Está na capacidade máxima de Nós produção. Nós estamos na capacidade máxima, não temos lá hoje como absorver praticamente nada. Então, o que a gente está fazendo lá é tentando melhorar processos para aumentar a nossa produtividade e ser mais produtivo com o espaço físico que a gente tem, sabe? Reduzir custo ali dentro, né? Otimizar o máximo possível, entendeu? Otimizar. Eu fiz um treinamento agora, um mês atrás, com um especialista no nosso segmento, um cara que tem 30 anos de experiência. Eu fiz um treinamento com ele e ele, assim, tive muitas ideias, sabe? Para poder aplicar lá na indústria. E estou replicando esse treinamento com o meu pessoal. Porque coisas que a gente faz há 20 anos que a gente, pode mudar que aumenta a nossa produção em 10%, 15%. Que é com a mesma estrutura, né? E com o mesmo pessoal, sabe? Eu fiquei com máquina parada na minha empresa, eu tinha máquina parada há 10 anos lá. Pra você ter uma ideia, que compramos máquina, deixei na mão de gerente. Essa máquina aqui não serve, não, tal. Aí eu fui atrás, fui ver a máquina, tá lá a máquina rodando, funcionando, ótima. Parece que tá nova, zerinha. Tem hora que se a gente não coloca a mão, não vai, né? Exatamente. Então, hoje a gente tá, como disse, estamos com a capacidade tomada, mas o nosso segmento ele é muito grande. O segmento de embalagem, principalmente de plástico, tudo que você faz, você precisa de embalagem, tudo. Então, o céu é o limite, né? A gente precisa se organizar, como eu disse. Mas hoje eu já não faço como eu fazia antes. Se fosse antes, vamos comprar máquina, vamos colocar, aluga outro barracão, põe... Não, deve ficar lá a máquina parada? Hoje não. Hoje tem que ser pensado, estruturado, ter mesmo uma estrutura para você alocar ali os recursos, fazer com calma as coisas, né? Legal. Você também tem um bracinho aí na construção civil, né? Conta um pouquinho aí. Deixa eu falar da construção. A construção, na verdade, foi algo que em 2011, quando eu estruturei a empresa, eu falei assim, não, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo que seja fora do meu negócio. Por exemplo, né? Uma renda passiva? Exato. Se dá alguma coisa errada, né? Eu tenho algo ali para poder me socorrer. E aí surgiu a ideia em 2011 de começar a construir, né? Já tinha passado aquele boom de comprar, já estava no final do boom de comprar terreno e construir casas para venda e tal. Aí eu comecei, o primeiro empreendimento, construí 2 sobrados. Daí o primeiro eu vendi já na metade dele, uma pessoa chegou lá, comprou, com o dinheiro dele eu construí o segundo.
Aí, mas tive dificuldade com pedreiro, com pintor, meu Deus do céu, foi terrível. Aí, a partir de 2011, surgiu uma família que eu conheci que construiu para uma outra pessoa já, mas o senhor estava parando de construir e eles vieram trabalhar comigo. Aí a gente comprou um terreno com um projetinho, com um predinho de 8 apartamentos e fizemos, né? Fizemos, tal, ficou bom, gostei. Aí desses apartamentos eu comecei a fazer negócio, aluguei alguns, vendi, troquei terreno e comecei a negociar. Daí construí na Fazenda Rio Grande um predinho lá, um terreno que a gente tinha lá, construí lá no centro da Fazenda Rio Grande. Depois de lá a gente construiu ali em Pinhais um prédio de 30 apartamentos para locação. Aí foi. Ficou para locação, né? É, só para locação. Aí depois disso comecei a melhorar. Construímos os nossos galpões, todos eles, já construímos. Estamos fazendo um outro agora de 800 metros também. Lá, estão terminando. Aí fizemos o último agora que nós fizemos foi um empreendimento, chama-se New Village. É o centro comercial. Centro comercial, exatamente. Conheço ele. E assim, modéstia à parte, ficou o centro comercial mais bonito de Pinhais. Ficou muito legal, né? O mais bonito de Pinhais. Tem quantas lojas ali? Lá tem 32 lojas. Vai ser todas para aluguel? Todas para locação, já tem 20 locadas, tem 12 ainda para alocar. Então a gente quis trazer assim, um diferencial com uma arquitetura mais americana, né? Uma decoração, um sistema de mall shopping mesmo, né? Sim. E ali ainda vai ter ampliações, nós temos um terreno do lado onde vai ser feito a parte de containers, né? De alimentação, tipo food truck ali em cima. Vai ter Ali a gente está instalando agora o primeiro carregador elétrico para carro elétrico de Pinhais, já chegou o carregador. Vocês importaram? Importei da China. E vocês mesmos instalam? Nós mesmos instalamos. Vamos instalar lá, acho que semana que vem a gente já vai instalar. Vai ter o primeiro carregador elétrico lá no Mall Shopping. E num princípio vai ser gratuito, porque eu vou usar a minha energia solar lá, né? Depois, mais pra frente, é outro projeto aí que eu tô, dependendo, eu vou colocar uns eletropostos aí pra mim. Que legal, vou te conectar com uns colegas meus, bem amigos, assim, que eles também são de energia solar. Legal. CNF. Legal. E agora eles estão construindo eletroposto. Eles foram pra China recentemente. Eu importei um carregador pra ver, né, como que ia ser. Eles estão importando também. Então aí podemos conversar, assim. Porque eu tenho carro elétrico, tenho um carro híbrido, né? E assim, a infraestrutura de abastecimento é algo que vai precisar muito, né? Porque não temos infraestrutura de abastecimento, na verdade não temos, né? Eu não tive coragem de comprar o meu, agora eu comprei recentemente por conta dos eletropostos. Como eu tenho em casa... Pra viajar, sabe? Como eu tenho em casa, eu falo pra você... Acho que o problema é viajar. Cheguei de viagem agora, eu tenho uma Volvo. Só que é híbrida essa que eu fui viajar, não fui com a elétrica, né? A gente fez uma viagem aqui pro interior do Paraná. Mas já tá tendo, né? Você chega aqui em Palmeira, você tem carregador ali em Irati, no Benedita. Daí você tem carregador mais pra frente ali. A gente foi perto de Campo Mourão, lá num resort, lá tem um carregador. Se você quiser ter o carro lá e deixar carregando, não tem problema nenhum. Lá no Termas de Jurema tem carregador lá. Você deixa teu carro carregando lá. Mas ainda falta, né? Pra quem é totalmente elétrico, eu acho que é o problema. Totalmente elétrico, exatamente. Falta. Você tem que ser uma viagem muito bem planejada, pra você não ficar na estrada. A verdade é essa. Porque a autonomia dá 400 ali. Só que não tem posto no 400, só tem no 200. Então você para com 200 e completa. Exatamente. Então é meio cansativo, assim. Você tem que fazer um planejamento. Até minha esposa que vai para São Paulo agora no final de mês de julho, ela falou: eu não vou com o carro elétrico não, porque vai que eu... E olha que São Paulo tem mais postos, né? Mas em São Paulo às vezes você pega fila também para carregar. Então você tem que ser uma viagem planejada. Não é você chegar no posto e abastecer como você faz com o carro. Eu acho que um carro para viagem, um carro híbrido ainda é mais seguro, né? Mas então você tá com vários braços ali. Legal saber. É empreendedor mesmo. Naquilo que eu falei pra você, né? A gente, na verdade, assim, as oportunidades elas vão aparecendo e a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar, claro que você vai reduzindo um pouco o ritmo, mas
sempre vai ter algum negócio para fazer, e sempre vai ter uma oportunidade, e sempre vai ter uma demanda ali reprimida, alguém vai precisar de alguma coisa, né? Sim, a gente tá aqui para fazer acontecer. Para fazer acontecer, exatamente. Na construção, você constrói com o dinheiro das empresas ou com uma pessoa física? É um investimento empresarial ou pessoal? Não, é um investimento empresarial. Conforme o lucro, que eu digo, o lucro das empresas, eu vou colocando na incorporadora, né? Hoje a incorporadora já tem caixa para se manter. Então, na verdade, hoje ela já está devolvendo o dinheiro para as empresas, né? Fez como se fosse um empréstimo para ela, né? E hoje ela está devolvendo esse capital, né? Já consegue devolver. Mas agora a gente está com umas ideias aí, surgiu uma outra oportunidade também com um grande empresário aqui de Curitiba, que ele constrói nesse sistema de mall shopping, de lojas e tal, e a gente tá para marcar uma reunião com ele aí, é um amigo que tá me intermediando, para fazer também, mas aí a gente não vai fazer mais, assim, essas obras grandes sozinho, né? Porque essa obra a gente fez tudo na cara e a coragem. Sim. A gente vai fazer mais em parcerias, em grupos mesmo, até para poder diminuir um pouco os riscos, né? Que você tem e tal. E você poder até escalar mais isso aí, né? Então, com certeza, trazer sócio para agregar tá se unindo ali, aí né? a um grande empresário do segmento para poder fazer isso aí. Eu achei incrível a tua história, parabéns. Começou aí criança, né? Foi muito legal conhecer, já conheço a Elisa, admiro ela. Parabéns pelos empreendimentos, parabéns por tudo que você tem feito aí. Obrigado por ter vindo aqui no Mapcast. Eu acredito que sua história vai inspirar muitos empreendedores que estão aí começando ou bater na cabeça, né? Passando por momentos difíceis que você também passou, né? Sim. Mostrar o real. E passo, né? Hoje e passa sempre, a gente né? tá falando aqui de sucesso, de que fez isso, fez aquilo, mas todo dia a gente mata um leão, né? Todo dia é aquela briga, você tem que levantar cedo. Às vezes você levanta, hoje eu não tô muito motivado, mas daí você tem que se motivar. Os boletos, os boletos já te motivam. Vamos motivar aqui que tem que pagar. Verdade, isso aí mesmo. E o importante é não desistir, uma coisa que eu falo sempre, tudo se dá jeito, só não se dá jeito pra morte. Pra tudo se dá jeito, tem que ter resiliência, não desistir, acreditar naquilo que você faz, acreditar no seu sonho, buscar conhecimento. Hoje nós temos uma fonte de conhecimento grande aí, nós temos muita informação. Internet, YouTube, cases, pessoas, então... As pessoas compartilham mais informação hoje em dia, né? Exatamente. Antigamente era muito fechado, você não tinha, a verdade é essa, que você não tinha. E tentar procurar aprender com os erros dos outros, né? Que sai bem mais barato. Bem melhor. É isso aí, então muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade.